Fala aí, galera do YouTube, nós estamos mais uma vez aqui para comentar o quarto episódio de One Piece. E esse episódio ele inicia com aquela ruivinha que eu não sei o nome ainda, cara. Ela tá só aparecendo de vez em quando e ela tá à deriva no barquinho dela. É claro, né? Tudo para conseguir um outro barco maior, não sei porque. Ela tava tentando conseguir entrar no mar ou do barco do Bug, aquele palhaço. O Joker, o palhaço. E ela consegue enganar aqueles capangas lá, aqueles marinheiros, aqueles marinheiros lá. E ela consegue roubar um mapa para encontrar a rota, a grande rota, a rota vermelha, para conseguir eventualmente, eu não sei qual é o objetivo dela. Ainda tá aparecendo só alguns lances dessa personagem. Ela não foi apresentada ainda direito no anime. Então eu espero que talvez no próximo episódio, porque ela finalmente no final desse episódio ela consegue realmente encontrar o Luffy. Bem, e do outro lado dos personagens tem o Luffy e o Zoro nesse barquinho tentando alcançar o litoral. Eu não sei que litoral é esse. Se tivesse um mapa, né? Um mapa para saber exatamente onde os personagens estavam indo, só que não tem. E aí a parte na qual ele tá lá, tava com fome, coisa e tal. Aí o chapéu voa. E eu fiquei pensando, se o chapéu voou, o Luffy, ele muito bem poderia esticar a mão até conseguir alcançar o chapéu. Só que ele não fez, ele tentou pegar lá e teve normal slow motion. E foi a partir daí que contou teve um flashback para contar o background do personagem, a real motivação porque ele quer ser um pirata. Na minha opinião, eu achei que a motivação do Luffy seria muito maior do que simplesmente querer provar ou mostrar para as pessoas, pelo que eu vi, que ele quer ser um ótimo pirata. Porque desde criança ele é destemido. Ele não vai sentir medo, ele não vai ficar com vergonha ou simplesmente deixar de agir simplesmente porque o cara é forte. O Luffy, desde criancinha, ele já batia de frente já com aquele criminoso, com aquele canalha lá que tava fazendo algazarra no bar. Bem, aí tem um flashback, aquele bandido e sua tropa entraram no bar para roubar saquês. Só que não tinha saque e o bandido ficou muito transtornado, não posso falar outra palavra. E ele quebra a garrafa de saque que o Shanks entregou para ele, simplesmente porque o Shanks ele é um grande pirata, depois que a gente vê que ele é uma gente boa, ele é motherfucker, mas ele tenta sempre evitar confusões. Eu acho que o Shanks ele não bateu de frente com aquele bandido porque ele estava tentando preservar o bar daquela mulher, que eu não sei se existe uma relação com aquela mulher. Eu por um minuto pensei que aquela mulher seria a mãe do Luffy, só que não. E depois que a gente sabe que todo aquele pessoal que estava no bar fazia parte da tripulação do Shanks, porque o Shanks ele é um comandante, ele é um pirata comandante de um navio que eles têm. E desde criança, eu não sei se desde criança o Luffy ele queria ser um pirata, um grande pirata, ou simplesmente apenas um pirata. E a partir do momento que o Shanks entregou o chapéu para ele, ele falou, cara, eu quero ser o maior pirata de todos os tempos, porque esse cara é sinistro, esse cara me salvou. Porque o Shanks, ele, assim como o Luffy, ele é uma grande pessoa assim em relação a virtudes e valores. Porque o Shanks, ele se prontificou, o Shanks, ele juntou toda a sua tropa, toda a sua tripulação para bater de frente com o bandido, porque o bandido tinha implicado com a criancinha, com o Luffy criança. Aí o bandido some com a criança e leva... eu não comentei isso antes, que o Luffy, nesse background, o Luffy, ele come o fruto. E, cara, o fruto é um bagulho gigantesco, cara. O fruto é o tamanho de uma melancia. Caraca, cara.
E o Luffy come o fruto e ele se torna elástico e, consequentemente, ele não consegue nadar. E acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que um personagem, pra ser interessante pra gente acompanhar, ele tem que ser poderoso pra ser interessante, mas ele tem que ter uma fraqueza. E a fraqueza do Luffy é ele não poder nadar. E aí, agora aí sim, eu tive uma perspectiva totalmente diferente do Luffy. Porque, cara, um pirata não poder nadar, o pirata, se ele cair na água e se ninguém ajudar ele, cara, ele morre. Então, é muito mais perigoso pro Luffy, e o Luffy ele tem que ter muito mais cuidado, mas o cara é meio atrapalhado, meio despreocupado, sabe? E acho isso interessante. E o bandido joga o Luffy, criança, no mar, e vem uma criatura gigantesca, no que eu não sei que criatura gigantesca é, e vem o Shanks surpreendentemente salvá-lo daquela eminente morte que o Luffy iria enfrentar se não tivesse ninguém para salvá-lo. E o Shanks consegue salvá-lo, mas isso custa um terrível preço para ele, porque ele perde o braço, cara. E o mais sinistro é, como isso aí é um shonen, o Shanks ele perde um braço e não sai sangue. O bagulho aqui, um buraco na camisa dele e a camisa dele não tava saindo sangue nenhum. Caraca, cara. E acho que foi isso, cara, que motivou o Luffy a querer se tornar um grande pirata, porque ele viu que o amigo dele, ou o aspirante de pirata, que é o Shanks, salvou ele com o preço do seu braço, cara. E teve aí uma promessa que ele devolveria o chapéu, o grande chapéu que ele gosta muito para o Shanks quando ele se tornar um pirata. E é isso daí. Tá, essa parte que eu achei meio assim, meio... Porque o Luffy tava lá no barco junto com o Zoro e o chapéu voou. E eu pensei, cara, por que ele não esticou? Só esticou, só que ele não esticou. Ele tentou pegar assim, antes que voasse mais pra longe. Porque ele tava com medo. Aí depois eu entendi, talvez ele deve ter ficado com medo de esticar muito e se desequilibrar e cair na água e morrer. Porque é diferente pros outros personagens. Porque o Luffy tem essa desvantagem. Mas não, porque no final do episódio, o Luffy, ele tenta pegar um pássaro que tá longe pra caramba lá em cima e estica o braço. Então por que ele não fez isso com o chapéu? Sabe? Isso foi um furo de roteiro. Não, tô brincando, não foi um furo de roteiro não. O pássaro prende a cabeça do Luffy no bico dele e eles vão lá pro litoral. Aí tem o palhaço, o Bucky, provavelmente deve ser o próximo episódio que vamos ser apresentados o personagem Bucky, o palhaço Joker. E é isso daí. Muito legal, muito maneiro. One Piece, 4th episódio. Agora vamos para o 5º episódio. Valeu!